economia brasileira teve uma queda de 3,8%. Crise econômica. Crise econômica. E a crise econômica. A crise econômica. A crise econômica. A crise econômica. A crise é a maior recessão em 25 anos. Essa coisa de dizer que o Brasil passa pela maior crise não é verdade, né? Quem passou pelas crises de inflação a 84% ao mês não pode dizer que essa é a maior crise que o Brasil está passando. A crise existe, tá? Isso é um fato, né? Nós temos uma crise política. O Brasil ainda não está numa crise financeira propriamente dita, apesar do país estar quebrado. Vejo muito bem essa crise, eu vejo sim a insegurança dos profissionais, mas quando a gente fala de crise, eu vejo que a gente da trade está conseguindo se manter muito bem na crise. E a gente consegue até fechar vários contratos na crise. Então, assim, que crise é essa? Se a gente for parar para pensar, é uma crise de insegurança. Com 40 anos de história, eu fiz comunicação, publicidade e propaganda, nos anos 70. Comecei na Bahia, fui para São Paulo. Enfim, eu já passei por todas as áreas, mídia. Só não passei pela produção. Bom, eu já, antes de entrar no universo da publicidade, eu já havia passado pelo universo do marketing, já tinha feito outro curso. Né? E depois de 6, 7 anos envolvido com outras coisas, envolvido com ensino e educação, eu resolvi fazer publicidade. Já havia me interessado por publicidade quando eu fiz marketing. Bom, eu entrei no mercado publicitário em 2011, né, através de uma negociação, onde eu entrei como sócio da 7 Pontos. Né, eu não tinha atuado ainda no mercado publicitário. Eu sou formado em ciência da computação, é uma outra área, mas que tem tudo a ver com o mercado digital. A distribuição entre as várias alternativas de mídias já vem há algum tempo. E ela não tem a ver com crise, não. Ela tem a ver com o comportamento do público e das audiências, né? Se você antigamente tinha uma audiência focada, 80% das pessoas estavam vendo TV aberta, né? Hoje em dia não é mais assim. Você tem hoje uma variedade. E não existe uma chave, tipo, é só offline, é só online, é só treinamento? Não. É a união de um todo que vai trazer o resultado para o cliente. Não adianta eu investir só em comunicação online porque eu acredito que é mais barato ou porque eu acredito que vai ter uma eficiência maior, se quando o cliente chega lá ele não enxerga a eficiência daquela comunicação lá no ponto de venda. Não adianta eu colocar TV se quando o cliente chega lá ele não é bem atendido, ele não consegue ter essa resposta que ele esperava vendo a TV ou ouvindo o rádio. E aí o que vai funcionar é a integração de um todo. Agora tem que saber se essa mídia é boa para o cliente. O tradicional pode funcionar assim. O que a gente precisa pensar? O que é melhor para o cliente? No melhor custo-benefício, o que é mais eficiente? Não há um crescimento, pelo menos, no investimento publicitário recentemente. Pode ser que não esteja havendo uma redução, né, das empresas corporativas e tudo isso, mas não há um crescimento também, né? Eu acho que tem essa coisa de represamento. As pessoas, as grandes empresas e os anunciantes estão represando um pouco esses investimentos em publicidade. Há outros segmentos que talvez não estejam sentindo esse reflexo tão grande, né? Então,
você pode ter aí um crescimento uma mudança nas fatias, né? Se antes a televisão levava a maior parte do bolo, ela continua levando, mas uma fatia menor. A internet, que tinha uma fatia, né? Ela tem aumentado essa participação no bolo publicitário. Na verdade, as verbas diminuíram, sim, isso é um fato. As empresas, por conta de todo esse cenário que a gente está hoje em dia, as empresas estão guardando mais, digamos assim. Quem tem verba está guardando mais do que investindo. Tá? Os pequenos, eles continuam só guardando. Né? Eles têm ainda o medo de investir, de ir lá na frente dar resultado, daquilo tudo não acontecer, ele se perder, achar que desperdiçou dinheiro, aquela coisa toda. Né? Então, é um cenário que já era bagunçado por conta do meio digital, né? E as mídias tradicionais ficaram um pouco chateadas por conta disso, e agora ficou ainda mais bagunçado por conta de uma crise, né, da nossa política, de crise econômica e tudo mais. O cliente está mais cuidadoso com o investimento. Então, o que pode-se dizer é que hoje a gente está trabalhando muito mais com um valor menor. Então, esse reflexo, ele veio. O cliente... Não, evidentemente que num processo de mudança das pessoas no governo, é a mesma coisa que numa empresa. Se você começa a mudar o diretor da empresa, o gerente de produto, o diretor de marketing, evidentemente que enquanto essa mudança está se processando, você não tem uma direção, né? Quem é que vai decidir, o que é que se vai fazer, então fica tudo meio em suspenso, né? Há outros processos, por exemplo, a gente como atende uma conta de uma empresa estatal em que ela tem uma necessidade de se colocar no mercado e os projetos já estavam aprovados, já estão em andamento, isso não se alterou muito, né? Porque o mercado não espera, tá? Aí você tem que competir. Nos outros tem que se aguardar um pouco, ver o que vai acontecer. Bom, eu espero que haja uma mudança política, né? Acho que é o primeiro ponto. Todos os empresários, todos os empreendedores, eles têm essa visão. Não é uma preferência política. Na verdade, eu vejo que nós estamos sem partido. Nosso partido é o Brasil. E o empresário, ele movimenta esse país. Se não houver reinvenção do formato das agências de publicidade, sim, as que não se reinventarem, se conseguirem se segurar, vão passar por uma crise muito forte. Se não conseguirem, elas vão sim acabar. E vão dar espaço para as novas agências, que estão dando soluções além da comunicação. Que pensam no estratégico, que pensam no global do cliente. Tudo tem que ser reinventado. Se não for, não só a agência de publicidade, muitos setores de prestação de serviço e também de venda de produtos vão passar por uma crise e muitos não vão conseguir se segurar. Nessa crise, a empresa tem que se adaptar. E a gente vem se adaptando assim. Com 12 meses de comunicação, o cliente já fica com receio, quer me amarrar durante um ano. Um ano acontece muitas mudanças no mercado. E a gente se adaptou da seguinte forma. Já que a gente sentiu essa dificuldade de fechar contratos a longo prazo, a gente fecha mini contratos, entre aspas, contrato de 6 meses, trabalha em cima dessa comunicação. A melhor forma de você buscar novos clientes é você trabalhar muito bem os seus clientes. Né? A sua maior propaganda, né, são os seus clientes. Eu vejo um cenário publicitário muito bom. Eu acredito que todo empresário vê o futuro de uma forma muito positiva. O nosso cenário vai demorar um pouco para mudar, para a gente poder voltar a ter o ritmo de trabalho que a gente tinha antes, de investimentos,
para o cliente estar mais confortável. De uma maneira geral, o mercado publicitário ele é consequência do desenvolvimento do mercado como um todo, né? À medida em que o mercado de serviços se desenvolve, à medida que o mercado, aqui no DF principalmente o mercado de serviços, né? Porque você não tem muitas indústrias. Além do segmento governamental, né? Que é uma característica de Distrito Federal, seja aqui, seja em Washington, você tem isso muito forte, é a vocação do mercado para contas públicas, mas você tem, por outro lado, na iniciativa privada, um crescimento do mercado de serviços, principalmente, no Distrito Federal como um todo. Desafio. A esperança de melhoras, a esperança de que mais pessoas venham a ter confiança para investir em comunicação. Relacionamento. Morna. Porque você não vê grandes ousadias. Sabe o que acontece? Há um risco grande para a criatividade quando você começa a burocratizar muito a publicidade. Quando você começa a querer traduzir muito literalmente briefings, você termina como uma publicidade morna. Que a publicidade é um grande desafio. Hoje, e vai ser um desafio cada vez maior amanhã. Essa é a palavra do momento para a publicidade, é isso, é relacionamento. Ninguém mais compra. As pessoas não querem comprar. Elas querem ter um relacionamento com aquele produto, com aquela marca, elas querem criar um vínculo, até pessoal, com aquela marca. Para investir na publicidade. Esperança que os alunos de comunicação, as pessoas que vêm estudando sobre publicidade, possam se dedicar cada vez mais. Esperança de que as pessoas possam ser mais humildes de acreditar que, bom, eu tenho que aprender cada vez mais, eu tenho que me dedicar cada vez mais, eu tenho que aplicar esse conhecimento cada vez mais. Esperança de que melhore para todo mundo, esperança de que o governo possa sair dessa crise, esperança de que possamos recomeçar.